essa visibilidade da ciência brasileira para que possa, pelo menos, atingir a média internacional. Então, a gente está produzindo bastante, mas essa ciência ainda ela é pouco, ela tem um peso relativo pequeno dentro da própria área do conhecimento em relação aos outros países do mundo. Então, essa qualidade precisa ser um vetor importante do processo, né? E aqui mostra nessa figura também, e aí eu acho que esse momento de internacionalização é um aspecto importantíssimo, é a colaboração em pesquisa, né? Quando a gente compara na parte internacional, principalmente. Se vocês observarem, no lado esquerdo da figura, mostra a porcentagem de colaboração internacional do Brasil, que ela já praticamente não varia aí de 2004 até 2011, até 2012. Mas, se nós olharmos do lado direito, tem uns dados interessantes. Por exemplo, se um artigo tiver um autor único, isso representa em torno de 6% do total das publicações, o impacto é de 2,3 citações. Se nós tivermos uma colaboração institucional, esse impacto vai para 4,4. Se tiver uma colaboração nacional, esse impacto aumenta, essa visibilidade vai para 5,3. E vejam bem, quando ocorre colaboração internacional, esse impacto da ciência aumenta para 10,7. Então, é muito importante a parceria com outros países em termos de aumento da visibilidade. Se nós olharmos, então, ao longo dos anos, numa janela aí de praticamente 10 anos, a colaboração nacional na parte inferior ela tem aumentado, mas a colaboração internacional do Brasil ela variou pouco em relação a 10 anos atrás. Ela caiu e agora retoma. A gente pode discutir um pouco sobre isso mais à frente, né? Mas ela precisa ser aumentada, né? A mesma coisa, a proporção de artigos brasileiros nas revistas científicas top dentro de cada área, isso aqui é um valor médio. Então, vocês vejam bem aqui, na parte inferior, são o número de artigos brasileiros nas 10% melhores revistas em todas as áreas. Então, vocês vejam que há uma variação pequena. E, na parte superior, a gente observa a participação das revistas, das publicações brasileiras nas revistas top 25%. Então, aqui embaixo é top 10 e em cima top 25%. Então, é isso aí. Um grande desafio que nós temos é de aumentar a visibilidade do conhecimento gerado no Brasil. E aqui mostra, novamente, quer dizer, um comparativo com França, Canadá, Itália e Coreia do Sul em termos de colaboração internacional. Vejam, por exemplo, que na França nós temos quase 47% de todas as publicações francesas têm um endereço fora da França, né? 44% no Canadá, 40% na Itália, e a Coreia do Sul e o Brasil oscilam aí em torno de 25% a 26%. Então, a gente tem um desafio grande de elevar esses índices de parceria e colaboração internacional. E não por conta disso, nós temos aqui vários representantes de agências de fomento internacionais, de modo a reforçar a importância dessas parcerias de projetos conjuntos de pesquisa entre grupos brasileiros e grupos no exterior. Vocês observem os outros países, né? França, Canadá, Itália, na parte superior dessa figura, e a Coreia do Sul e o Brasil na linha inferior. Então, nós temos uma janela grande de oportunidade para estimularmos essa colaboração internacional. Nós temos também, em função, como eu falei no início, do desenvolvimento da ciência brasileira, né, a possibilidade de desenvolver titulações duplas, né? Então, algumas características importantes são o fato de nós termos alunos melhor treinados, esses títulos que são reconhecidos mundialmente, e também o desenvolvimento de uma força de trabalho global. Nós temos alguns desafios, né, que são
passam, por exemplo, pela aceitação de currículos entre as instituições. Esse é um aspecto difícil hoje ainda de nós atingirmos, né? Um ajuste das estruturas curriculares entre as universidades, né? E também nós temos uma série de características em função na parte da pesquisa, que são uma divisão do trabalho, né? E em função e também, consequentemente, geração de novas ideias. O número de publicações aumenta, nós temos maior exposição, maior visibilidade internacional dos trabalhos, né? E, como desafio, nós temos aí realmente algumas políticas institucionais podem limitar um pouco o escopo dessa colaboração. Mas como é que a gente pode, talvez, desenvolver algumas parcerias bem-sucedidas, né? Nós precisamos, primeiro, ter uma estratégia de internacionalização da instituição, né? Isso tem que estar presente, e a UFMG tem avançado bastante nessa área, né? Isso, incorporar essa internacionalização, a sua missão, a sua visão institucional, né? Precisa ter um desenvolvimento de uma estratégia de parcerias, quer dizer, não dá para fazer parceria com todo mundo, você tem que definir os seus parceiros, identificar, né, dentro de um quadro global bastante abrangente, precisa ter diretrizes, né, para que isso seja possível, e, evidentemente, nós precisamos ter uma infraestrutura física para acolher os pesquisadores e os estudantes que vêm do exterior, quer dizer, um fluxo nos dois sentidos. Então, nós precisamos realmente ter uma estrutura voltada a essa internacionalização, né? Alguns pontos também que rapidamente, quer dizer, a liderança da UFMG, por exemplo, é uma condição que a qualifica para interagir com as principais universidades no mundo. Esse desenvolvimento de um suporte interno para lidar com isso, com esse tema. Há necessidade, evidentemente, de orçamento. Não adianta falar que é prioridade, mas se não tem orçamento, então não é prioridade. Prioridade é quando realmente tem recurso financeiro para apoiar essas iniciativas. Tem que ter um potencial de longo prazo e avaliação, então, da demanda frente às diferentes iniciativas dos parceiros. Para a gente escolher o parceiro, a gente precisa conhecer bem, né? E nós temos que ter interesses que reforcem, principalmente, as ações, as missões da universidade, né? Pesquisa, envolvimento com cursos de graduação, pós-graduação, principalmente a definição de foco, como eu falei, quer dizer, escolher áreas pelas quais a universidade tem interesse em dar um salto qualitativo, né? E essas parcerias são todas baseadas em complementariedade e simetria, né? Eu tenho dito que, se nós olharmos a pesquisa e a pós-graduação, nós temos que os referenciais estão mais ou menos alinhados com o que é feito no exterior. Então, nós temos bons referenciais internacionais. A graduação, no meu entendimento, é a que está desconectada com o que o mundo está fazendo. Nós temos uma estrutura curricular muito ultrapassada, e ela está mais adaptada ao que era feito em meados do século passado, né? Nós insistimos ainda num processo de formação que é completamente incompatível com o que é feito hoje no mundo, e um dos grandes aprendizados dos alunos que saíram no Ciências Sem Fronteiras foi de constatar que os seus colegas passavam de 8 a 12 horas por semana dentro de sala de aula, enquanto que aqui no Brasil nós temos os alunos ficando 30, 35 horas ouvindo o professor. Então, é uma estrutura completamente incompatível com o que está sendo feito hoje no mundo. Nós temos um processo de massificação da informação, quer dizer, os alunos ficam sentados recebendo uma quantidade de aulas incompatível com os sistemas de informação disponíveis, né? E é um tipo de aprendizado que não estimula a criatividade, né? Então, a gente precisa realmente repensar, em termos de graduação, como é que a gente pode ajustar. E, meu entendimento, quer dizer, o grande
gargalo que nós temos na graduação no país é exatamente esse, a falta de referenciais internacionais, né? Nós precisamos interagir mais com... Por isso que é importante esse processo de internacionalização, que vai impactar, sobretudo, a graduação, porque eu vejo que a pós e a pesquisa nós já estamos mais ou menos alinhados com o que o mundo tem feito, né? E, no caso das parcerias, elas só vão sobreviver se elas forem benéficas aos parceiros, né? Não há possibilidade de uma parceria assimétrica, ela terá, evidentemente, uma sobrevida pequena. E uma proposta que vem sendo discutida no MEC, e o professor Jorge tem dedicado bastante seu tempo em termos de entendimento e discussão, seria um processo de internacionalização das universidades brasileiras, né? E como a gente poderia fazer para que essas universidades se tornassem de classe mundial. Então, nós temos alguns desafios, nós temos que realmente internacionalizar o ensino e a pesquisa, né? Ajustar nossa estrutura curricular de maneira a reduzir a quantidade de atividades informativas e trocar isso por aumentar a parte das atividades formativas, né? Esse é um aspecto importantíssimo. Nós temos que ter um currículo internacional, né? A oferta de cursos regulares, sobretudo em inglês, esse é um dos grandes gargalos também que nós temos. A maioria do nosso alunado é monoglota, ele tem dificuldade de se expressar e comunicar em outra língua, então nós precisamos absolutamente de investimento muito forte nessa área, porque a perspectiva nos próximos anos é de que realmente nós tenhamos salas múltiplas com alunos de diferentes países tendo a mesma aula no seu computador. Nós precisamos também cada vez mais consolidar a parceria internacional, já mostrei alguns exemplos e alguns desafios que nós temos, né? Esse processo de mobilidade docente e discente é fundamental, quer dizer, e nos dois sentidos. Nós precisamos enviar nossos alunos e nossos pesquisadores, professores, e também recebê-los aqui no país, de maneira a realmente ter um quadro de convergência muito grande. Precisamos cada vez mais atrair estudantes e pesquisadores para o Brasil, e, nesse caso, evidentemente, ligado a isso, nós precisamos de ter uma infraestrutura, né? E também, se possível, envolvimento com o setor industrial a partir da oferta de estágios. Hoje, isso é um estudo que o professor Jorge já mostrou, quais universidades e como é que a gente poderia lidar com essa internacionalização. Então, ele fez um estudo baseado nos programas de pós-graduação e ele listou os programas de pós-graduação em termos de programas 6 e 7, que são os programas de padrão internacional e que hoje representam aí por volta de 10% a 11% do número total de programas de pós-graduação no Brasil, da ordem de quase 4.000 programas. Então, nós temos cerca de 11% entre 6 e 7. Listados aqui, nós temos, então, o número as instituições, a UFMG está bem colocada, e a proporção desses programas 6 e 7 no quantitativo. Então, a pós-graduação já é um elemento importante para a internacionalização da universidade, né? Como eu falei, não adianta internacionalizar tudo ao mesmo tempo, que não vai a lugar nenhum, tem que definir prioridades, e um crivo já importante seria a partir da pós-graduação. Quando a gente compara essa classificação que foi feita em número de programas de pós-graduação com essa classificação, que é do ranking universitário da Folha de São Paulo, e nós observamos que a UFMG está em segundo lugar, quer dizer, está no top do grupo, e
se nós olharmos essas 20 instituições aqui, nós temos quase 90% estão presentes tanto na pós-graduação quanto na graduação. O que isso mostra? A pós-graduação dá visibilidade e a pós-graduação qualifica a graduação. Se nós fizermos uma classificação da pós-graduação, pequenas alterações, mas nós vamos ter o mesmo grupo de universidades. Então, mostrando realmente que a pós-graduação é um importantíssimo elemento de qualificação da universidade, né? Então, assim, dois aspectos que eu queria encerrar minha apresentação falando isso, quer dizer, se nós pensarmos em internacionalizar as nossas instituições, nós temos essa experiência da pós-graduação, a partir dos programas já melhor avaliados, que já têm um grau de internacionalização maior, e também, no caso da graduação, a partir da experiência de cada instituição, por exemplo, dentro do programa Ciências Sem Fronteiras, né? Então, encerro essa apresentação nesse momento, agradeço muito a atenção de vocês, e, se houver depois tempo oportuno, eu estou à disposição, vou ficar o dia aqui, posso discutir com os senhores e com as senhoras. Muito obrigado.